Agora vamos para uma pergunta, já que eu estou dirigindo a minha palavra à igreja, aos cristãos. Crente tem depressão? Crente pode ter depressão? Como que fica isso aí? Por muitos anos, durante muitos anos, em muitos círculos evangélicos, depressão, ela foi completamente repudiada do meio cristão. E as frases que se ouvia, crente verdadeiro jamais pode ter depressão. Está com depressão é coisa do demônio, é falta de fé, ou você está em algum pecado. Imagina um cara está com depressão e você ainda fala, é o capeta que está na sua vida. Coitada, já está deprimido. Não, né? Não, você está em pecado, você não tem fé. Nós precisamos quebrar esse tabu. Você acha que um crente pode usar óculos? Quem usa óculos, levanta a mão. Está com o demônio. Não pode. Falta de fé, está com pecado. Ela é uma doença, assim como miopia, assim como enxaqueca, assim como fratura. Ela é uma doença. Você tem o oftalmo para cuidar dos óculos, o cardiologista para cuidar do coração, o ortopedista para cuidar dos ossos, e tem o psiquiatra, o psicólogo, para cuidar da depressão. Então ela é uma doença, exige tratamento médico como as outras. Assim como outras pessoas, nós também estamos sujeitos à depressão. Existem casos de depressão na Bíblia? A Bíblia menciona gente com depressão? Menciona. E você vai ver quem menciona. Moisés teve depressão, em Números 11, 14. Ana, mãe de Samuel, teve depressão, em 1 Samuel 1, 7 e verso 16. Jeremias, um dos maiores profetas que a terra teve depressão, Jeremias 20, 14 a 18. Elias, esse então, teve depressão, 1 Reis 19, 1, 18. Jó, sincero, reto, íntegro, o homem mais santo do mundo da sua época, teve depressão, Jó 6, 2, 22. E o salmista, em Salmo 42, 1 a 3. Todos os sintomas citados acima, nas 4 categorias, são encontrados nesses homens que eu li. Homens de Deus. Então o crente tem depressão, não é pecado ter depressão, ela é uma doença como qualquer outra. Só que no crente ela tem uns sintomas mais específicos que você consegue encontrar. Vamos ver agora sintomas de depressão em crentes, em cristãos. Não conseguem concentrar-se para ler a Bíblia, ou perdem o interesse pela leitura da Bíblia. Vai falar depois que não lê Bíblia, estou com depressão, pastor. Por favor. Perdem o ânimo para orar, a mesma coisa, né? Perdem o ânimo e o interesse para orar. Fogem da comunhão com os irmãos e até de cultos. Sentem incapacidade para o ministério. Frequentemente pensa que Deus o abandonou. E a pior, é tomado por um profundo sentimento de culpa. Esses são alguns sintomas. Falta de concentração para ler e orar, e também o interesse. Isolamento social das atividades eclesiásticas, comunhão, cultos. Incapaz para o ministério. Sentimento de culpa. O tratamento dessa doença não é muito aceito pela classe cristã, que se torna, aí pensa, já é difícil viver esse quadro. Se você for evangélico então, aí que a vida é um inferno, porque a classe cristã não aceita o tratamento, muitos deles, e os sintomas muitas vezes são vistos por eles como causas apenas espirituais, tem que orar e jejuar e repreender isso aí. Então isso é muito complicado. Entretanto, assim como outras doenças, ela é passiva de tratamento. Vamos ver o tratamento então que os profissionais propõem para a depressão.
Primeiro, para depressão endógena. Se a causa for endógena, interna, se for só patológica, química, né? Se ela for física, ou seja, causada por questões hormonais, redução da serotonina, fatores genéticos, o que você tem que fazer? Primeiro, uma ajuda médica. Procure profissionais na área, especialistas que tratem disso. Primeiro, um profissional da psiquiatria. O que eles fazem? Eles estudam em geral a parte orgânica dos transtornos mentais. É quem vai cuidar da sua posologia, do receituário, é quem vai tratar da parte medicamentosa. Psiquiatra. O segundo é o psicólogo, que estuda o comportamento e os pensamentos do paciente. Então, eles são os dois profissionais mais conhecidos para tratar disso. Então, você pede a ajuda médica de dois profissionais, o psicólogo ou o psiquiatra, ou ambos, e também tem a parte medicamentosa, os antidepressivos, que servem para quê? Eles têm a finalidade de restaurar a química e os processos cerebrais, eles vão regular. Não, pastor, eu não ponho, imagina eu com um remédio de tarjeta preta, a pessoa vai achar que eu estou louca. Não, louco você já é. Na verdade, o antidepressivo faz outro, ele vai diminuir a loucura, né? E psicoterapia, terapia feita através de conversas com o fim de identificar e solucionar crises. Esse acompanhamento clínico e medicamentoso pode durar semanas ou até anos, dependendo do caso, mas ele é eficaz em muitos casos. Então, esse, se o fator for endógeno, qualquer um, se é um homem bem resolvido, saudável, mas passou por um processo, a pandemia, ou a carga horária de trabalho, alguma coisa, insônia, alimentação, que mexeu na sua química, você só vai regulá-la com os profissionais. E se a causa for exógena, externa, circunstâncias da vida, ou como enxergamos a vida e os nossos pensamentos, traumas, coisas que aconteceram, que estão te deixando num quadro depressivo. O que você tem que fazer? Vamos lá, algumas dicas. Primeiro, nunca recorrer aos extremos. A pessoa que entra nesse quadro depressivo, geralmente recorre aos extremos. É aquela pessoa que não é equilibrada consigo mesma, é tudo ou nada, é 880. Isso ajuda no quadro depressivo. Não vai aos extremos, seja equilibrada, o mundo não vai acabar. Calma. Segundo conselho, não generalize seus atos. Se uma coisa dá errado para essa pessoa, tudo vai dar errado. Não. Se errou uma vez na vida, não significa que tudo que você fizer vai errar. Não significa que se você falhou uma vez, você vai falhar sempre. Não generalize seus atos. Tá, você errou, você falhou, você pecou, você foi ruim. Não significa que você será daqui para frente. Não significa que tudo que você põe a mão não vai dar certo. Não recorra a extremos, não generalize seus atos. Não seja pessimista. O que é essa que contribui para a depressão? É aquela pessoa que sempre pega e se atenta para o lado negativo das coisas. Pastor Cunha. Se tem 1 em 1 milhão a probabilidade de dar errado, vai dar errado. Não, mas é 1 em 1 milhão, vai dar errado. Você vai ver. Vai cair um fragmento de meteoro no planeta Terra. Não se sabe qual continente. Vai cair em Franca, no meu quintal. Vai cair. Vai cair. Aí não tem remédio, não tem. Não seja pessimista. É a pessoa que vê notícia, ela vê tudo. A pregação, o pastor falando de fé, mas teve uma horinha que você viu que ele falou? Não, 5 segundinhos, a pregação de 1 hora, 5 segundinhos. Ele falou do pecador, era eu. Provavelmente era mesmo. Não aumente o problema. Tem pessoas, essa aqui, vocês são campeões, gente. Eu aconselho em gabinete. Tem o hábito de supervalorizar e agigantar o problema. Está com a dor aqui, ia falar, é um mioma. Não, filho. Ele agiganta. Não, porque tem pessoas que fazem
potencializam o problema. Não aumente. Não conclua algo pelo que você sente. São pessoas que se deixam levar pelos sentimentos. Ela conclui algo pelo sentimento e não pela razão, a lógica. Não tome a responsabilidade, a culpa de tudo para si. São pessoas que pensam que são culpadas por todo o fracasso ao seu redor. Não é culpa sua. O estado do país, tem gente que dorme e pensa, o Brasil está nessa caca por causa de mim. Não faça isso. Então olha só, como você enxerga a vida ajuda. Ter depressão, o que é preocupação? É uma pré-ocupação. Você está ocupado antes do tempo, por uma coisa que provavelmente não vai acontecer. Então não recorra a extremos, não generalize seus atos, não seja pessimista, não tenha pensamentos falsos, não aumente o problema, não conclua algo pelo que você sente, não tome a responsabilidade e a culpa para si. Então são um dos fatores que ajudam você. Porque veja só, como que acontece? Eu estou vendo algo, por exemplo, um incêndio num cômodo junto com outra pessoa. Ou eu estou vendo uma notícia no jornal. E um começa a fazer escândalo, começa a ter uma reação desequilibrada e eu, tudo bem, estou normal. O que aconteceu? É dois homens tendo visões diferentes da mesma coisa. Eu estou vendo que pegou fogo numa janela. E tem ainda dois bombeiros, um carro que em 10 minutos vai apagar. O outro está pensando que o quarteirão inteiro vai pegar fogo. Ele está tendo uma visão diferente, pessimista. Obviamente ele vai ficar mais abalado. Muitas pessoas sofrem porque têm uma visão errada da vida, das coisas, das notícias, das situações. Elas potencializam, aumentam, acham que o mundo vai acabar. E aí o que acontece? São dominadas pelo abatimento, pela tristeza, pela depressão. Então mude a maneira que você vê a vida. O que mais ajuda essa depressão foi exógena. Mude seu estilo de vida. Muitas depressões são causadas pelo estilo de vida desequilibrado das pessoas. Horários, por exemplo, com o seu sono. Siga uma rotina. Cuide do seu sono. Estudiosos dizem que o melhor remédio que tem é uma noite de sono bem dormida. Essa eu tenho, né, Juliana? Esse remédio eu tomo todo dia. Ok? Siga uma rotina, encontre tempo para relaxar. O que é o problema do brasileiro? No mundo inteiro. A gente cada dia acorda no horário, dorme no outro, come no horário, no outro. É uma vida toda desregrada. Nós não temos disciplina. O corpo não aguenta. Respeite o seu relógio biológico. Siga uma rotina que o corpo se equilibra. Encontre tempo para relaxar. Você tem aquela poltrona, aquela cadeira, aquele banco? Senta, pezão descalço, jornal, livro, relaxa. Exercite-se. Faz igual a gente fazia antigamente, latinha de óleo, de tinta, bota cimento com a barrinha, faz em casa. Estabeleça prioridades. Sabe por que você está depressivo? Você quer fazer tudo. Não queira fazer o tudo. Não troque o importante pelo urgente. Só fica atendendo o urgente. É urgente, mas não é importante. Fixe no importante. Dê prioridade. Fala, eu vou cumprir isso hoje. Isso aqui é importante. Ah, mas tem isso que é urgente, mas não é importante. Isso aqui vai ficar de fora. Então estabeleça prioridades, regule o seu sono, siga uma rotina, exercite-se e encontre tempo para relaxar. Um detalhe aqui, a causa também pode ser espiritual. Nós ainda estamos falando de fatores externos. Por exemplo, tem pessoas que têm depressão por possessão demoníaca. Possessão. Ficar possessa de demônio. Isso aqui não acontece com crentes. Isso aqui é para incrédulos. Nesse caso, a única resposta é ser liberto daquela entidade, daquele demônio. Isso só com a conversão em Cristo. Está em Marcos 5, 1 a 20.
E Efésios 2, 1 a 3, possessão demoníaca traz depressão, nesse caso, só com a conversão. Agora nós temos opressão demoníaca, isso já acontece com crentes. O que é a opressão? A possessão é dentro, o demônio incorpora a pessoa. A opressão, que é o termo que os evangélicos usam, é aquele ataque externo de Satanás. Então veja só, ela é produzida por tentações, seduções, setas e mentiras de Satanás. Algumas pessoas caem em um quadro depressivo por causa do ataque, do assédio de Satanás, das tentações, dos laços, das mentiras, dos dardos. Então é um ataque espiritual tão imenso, tão forte, que pode levar ela a um quadro depressivo. Como que ele vence? Nossa luta não é contra a carne ou sangue. Então essa luta já se dá no campo espiritual. Paulo vai dizer como? Revestir de toda a armadura de Deus. O que é isso? Santificação. Use os meios da graça. Oração. Meditação das escrituras. O culto público. Jejuns. Separação. Guarda-olhos, guarda-mente. Feche os fluxos onde o pecado está entrando. Restaure a sua comunhão com Deus. Essa é uma maneira de vencer a depressão com causas espirituais. Que mais? Pecados ocultos e não confessados. Por que o pecado gera depressão? Junto com o pecado vem o quê? A culpa. E com a culpa, a depressão. Então tem muitos crentes que sofrem um quadro depressivo em razão de pecados não confessados, encobertos. Esses pecados vividos que trazem culpa a ele. E a culpa vai gerar a depressão. Como que eu lido com isso então? É necessário confessar esses pecados. Veja só, o Salmo 32 diz o quê? Olha só. Enquanto eu calei meus pecados, pecados ocultos, está falando de um crente. O que aconteceu com ele? Envelheceram os meus ossos, constantes gemidos, tua mão pesava sobre mim, meu vigor se tornou em sequidão de estio. Termos para quê? Depressão. Olha só, ossos envelhecidos, gemidos, mão pesada sobre mim, vigor se tornando em sequidão. São termos para depressão que causou pecados ocultos, pecados nutridos, pecados de estimação, pecados não confessados. Podem causar isso aí. E Tiago 5,16 dá a cura. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica de um justo. Verbalize, confesse esses pecados. A mentira preserva a depressão. Você quer manter uma imagem que não é real. Aí o que acontece? Depois de confessado o pecado, removida a culpa. Removida a culpa, removida a depressão.